Tome assento, por favor. A gente já vai entrar na palavra pastoral, mas antes eu queria mostrar para vocês alguma coisa que aconteceu ontem, está aqui, e que não deu tempo de entrar no semanário. Anderson e Juliane, que é a irmã da Juliana, não é? Casaram ontem. Foi uma cerimônia linda, foi muito lindo, foi muito legal. A gente viu assim o Senhor restaurando, são membros da igreja. Eu me senti muito bem. Eu vi que Deus tinha feito algo assim muito interessante, muito gracioso na vida dos dois. Eu espero que eles já tenham viajado para a lua de mel, né? Acho que não estão vendo, são os únicos dispensados. O pessoal do Paysandu que está tudo triste que não veio hoje para a igreja, não estão dispensados não, tem que assistir o culto mesmo. Querem ganhar tudo, ganham uma vez, não sei quanto tempo que não ganha, ainda ficam tristes, né? Mas os dois são dispensados por questão de lua de mel, não é? Graças a Deus. Mas vamos lá, pessoal. Eu queria conversar com os irmãos um pouco sobre 3 milagres que Jesus fez e que assim dizem diretamente com cada um de nós e com o momento que nós estamos vivendo. E eu vou pedir para que a mídia projete 2 textos. O primeiro que está em Mateus capítulo 4 verso 16, e o segundo está em Isaías capítulo 9 verso também 16, fáceis de achar. Vamos lê-los então? O povo que jazia em trevas, ou seja, estava morto no pecado, na escuridão, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Olha que texto interessante. Vamos lá para Isaías, porque os guias deste povo são, eu errei a referência, não é essa, não é 9,16, me perdoem, eu vou ficar devendo, mas não é 9,16. Ele fala sobre justamente essa profecia. Nós vamos ficar só então com Mateus. Nós vamos ficar com Mateus 4,16. Vou pedir para colocar de novo. Não é, depois o Vitor procura aonde está algo parecido com isto aí. E eu vou me lembrar do texto e eu vou citar. Olha só que texto interessante. Ele está dizendo que um povo que estava morto, porque ele estava numa terra sombria de morte, ele viu uma grande luz, e essa luz resplandeceu a todos eles. Vamos entender já tudo isso. O primeiro milagre que eu quero conversar com vocês está em Marcos, no capítulo 10, verso 46 até o verso 52. Vou pedir para vocês me acompanharem na leitura, atentos, pessoal que está em casa, porque eu creio realmente que tem a ver com a nossa vida, com a vida desta igreja, com os acontecimentos, aquilo que está acontecendo, e mais ainda, eu creio que tem a ver com todos aqueles que estão ouvindo esta palavra no dia de hoje. Eu creio nisso. Então fique atento, por favor. Marcos 10, 46. Vamos lá. 46 ao 52. Vamos lá. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, está falando de Jesus, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho.
E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Que milagre lindo, não é? Eu vou tentar me organizar aqui para tentar contextualizar vocês da lindeza do que está acontecendo. Esse território que ele fala em Mateus capítulo 4:16, essa região das trevas espiritual, era a região próxima a Cafarnaum, porque era uma região que tinha sido dominada pela Síria. Então era uma região devastada. Nós estivemos nessa região, a gente teve a oportunidade de ver essa região, já totalmente diferente, evidentemente. E Jesus, ele está saindo de Jericó em direção a Jerusalém. Quando ele está chegando em Jerusalém, pessoal, que vai ter aquela entrada triunfal de Jesus, né? E imaginem que lá em Jericó tem uma multidão que está seguindo Jesus, que está cercando a Jesus. Prestem atenção bem no texto, né? E aí no meio do caminho, na porta de saída da cidade de Jericó, tem um cego que todo mundo conhece o nome, que é chamado de Bartimeu, que é o filho de Timeu. Mas esse cego não é só um cego, ele é um pedinte, ele é um mendigo. E ele não está sozinho, pessoal. Naquela cidade, que era uma cidade relativamente grande, tinham muitos pedintes, e esse era o costume. Na entrada e na saída das cidades, os cegos, os coxos, aleijados, os pedintes, os mendigos ficarem lá para poder tentar tirar alguma coisa, tentar a sua sobrevivência. É interessante que Jesus, cercado pela multidão, né, e todos estavam ovacionando a Jesus, ele larga a multidão, olha só, ele larga a glória, ele larga aquele momento que ele está sendo ovacionado, olha, e se vira e escuta aquele cego, aquele mendigo que está chamando, e está chamando de uma forma que não aparece aqui. E o original, se vocês forem pegar uma outra linguagem que é um pouquinho mais densa, ela vai dizer que é Rabi, mas se vocês forem para os originais, ainda não é Rabi, ainda é, deixa eu pegar aqui para não errar, o que é que ele estava chamando? Eu acho que eu peguei tanta coisa que eu não vou conseguir falar metade. Na verdade era Rabone. Não era, porque Rabi significa mestre, mas Rabone ou Raboni, né, o Cardoso que gosta de judeu, já não é, já é o meu mestre, é o meu Senhor, não é? É pessoal. Então olha só, aquele homem, ele já era um homem que tinha fé, ele sabia quem era Jesus, era o Rabone ou Raboni, era o mestre dele, e ele começa a chamar filho de Davi, reconhecendo Jesus como da linhagem de Davi, como o Messias. É engraçado também que no meio da multidão, reparem que não são os discípulos,
É a multidão que segura e diz assim: cala tua boca, rapaz, tu é desprezível. É como se a gente não prestasse atenção nas pessoas mais pobres, mais necessitadas, e de repente a gente está se fechando no nosso mundo, só com aquelas pessoas que a gente gosta, que estão cheirosas, tomaram banho, são nossos amigos, né? O Antônio e a Graça, tem uma gracinha, tu que é doido para ser convidado para o aniversário dele, não é? Porque todo mundo gosta deles. Não, mas era o mendigo. A multidão quer que Jesus despreze o mendigo, o cego, o necessitado, aquele que está sozinho, mas que o reconhece como o seu mestre. Jesus, ele não aceita isso. Graças a Deus, né? Às vezes eu fico pensando assim, as igrejas, a gente está se transformando meio que capitalistas, né? A gente se importa muito com a quantidade de pessoas, com a quantidade de arrecadação, o que atividade dá de retorno. Gente, isso é uma besteira. Essa semana eu fiquei pensando sobre esse momento de transição da igreja, ou de possível transição da igreja. Por que não saiu? E quando hoje à tarde eu estava meditando, eu fiquei assim: será que não saiu por causa de mim? Ou porque a minha boca é grande e eu fui pedir oração para a igreja, e alguns corações da igreja se inflamaram e dizendo assim: está vendo? Vamos para um lugar muito melhor. Está vendo? Olha, falaram isso da gente, falaram daquilo que nós saímos, e hoje a gente está num prédio muito bom. Olha, chamaram o PF até de ladrão, ou falaram isso ou aquilo, e hoje estão vendo que a obra de Deus está prosperando, está crescendo. Será que a gente não está no meio dessa multidão? Por que a gente está querendo se mudar? É de fato porque a gente quer ver a glória de Deus, a gente quer ver a igreja de Deus crescer, ou a gente vai ser capitalista? Eu estou fora dessa. Se você está pensando em ser capitalista e abandonar os cegos, os mendigos, você está fora, não conte comigo. Eu não estou nessa mudança. A igreja, ela é do Senhor Jesus, ela não é minha, não é sua. Ninguém vai se mudar para nenhum prédio ou ter alguma coisa para se orgulhar de qualquer, que não tem valor nenhum. Isso não tem valor nenhum. Se essa igreja perder a essência do primeiro amor, não sobra nada. Se nós fecharmos a porta para o Espírito Santo, não sobra nada. Eu não vou entrar num barco furado. Eu quero dizer para todos aqueles que estão acompanhando a gente, e do conselho, e o pastor Fernandes, que a partir de amanhã eu endureço as negociações, assumindo total risco e responsabilidade. Eu vou endurecer as negociações. Nós só vamos sair quando o Senhor mandar. Nós não vamos ser capitalistas. Nós vamos ser uma igreja que tenha consciência, que era cega e que vivia no vale da sombra da morte, e que resplandeceu a luz, e que no dia que a gente não estiver disposto a cuidar dos necessitados, dos pobres, daqueles que precisam de Jesus, a gente deixa de ser igreja. Nós não vamos ser arrogantes, nós não vamos ser orgulhosos, mas nós vamos ser humildes e obedientes. De outra forma, nós não vamos seguir. Então eu creio que a partir de hoje, você que está olhando a gente na internet, e você que está aqui, se você orou errado, você vai mudar a tua oração. Se você colocou no teu coração algo diferente, você vai mudar e vai dizer: não, Senhor, vai ser só para a tua glória. E é aí que a gente vai ser mais humilde, aí que a gente vai ouvir aqueles que estão clamando e que precisam de ti, porque nós éramos miseráveis, perdidos, e nós fomos alcançados, e a tua luz brilhou no nosso coração, que era um coração de trevas, e foi tu que nos resgataste das trevas para a luz. Jesus, ele abandona
ele abandona a multidão, o povo manda Bartimeu se calar, Jesus chama Bartimeu, olha que interessante, Bartimeu está chamando Jesus, mas aí Jesus, olha como Jesus é didático, ele chama a Bartimeu. O que é que Bartimeu faz? Lembrem do texto, a primeira coisa, ele se enche de alegria. Pode colocando o texto aí, Vitor, se você for identificando. Ele se enche de alegria, mas olha só, um lugar onde é quente e é frio, você é um mendigo, você está sentado, você tem uma coisa preciosa que te ajuda muito nessas oscilações terríveis de temperatura. O que é? A tua capa. Marcos lembrou, capa. E o que é que ele faz com a capa? A primeira coisa que ele faz, ele se alegra muito, ele pega a capa, que é tudo que ele tem, e joga a capa fora, ele larga tudo que é dele. E aí repara só, ele é um mendigo. O mendigo já não tem mais musculatura, ele é cego, ele dá um pulo e se levanta e vai na direção do Senhor. Alegria, prontidão em obedecer a Deus. E Jesus, ele faz uma coisa assim interessante. Ele fala assim: o que é que tu queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabe o que ele quer? E por que Jesus faz essa pergunta? Ele quer ouvir. Ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir você falar o que você quer. O que você quer? Fala para o teu mestre. Fala para o teu... Qual é a pronúncia certa, Cardoso? É Rabone ou Raboni? Raboni. Fala para o teu mestre. Raboni. Diz para ele o que é que você quer. Deixa ele mexer com a tua vida. Porque na hora que você fala, e ele já sabe, Jesus, ele faz um negócio incrível, não é? Ele diz assim... Então, bota lá o versículo, olha aí. Vai. O que é que Jesus diz? O que é que diz para ele? Fala para ele. Ele diz assim: então é o seguinte, muda a tua vida. Muda a tua vida. Vai. Obedece. Obedece a Deus. Deixa eu transformar a tua vida. Não é isso que tu queres? Tu queres ver? Então veja. Olha só, a impressão que dá é que ele reconheceu Jesus como Messias, porque os termos que ele diz é esse, ele já tem fé, mas Jesus faz operacionalizar a fé dele. Ele fala porque Jesus quer estabelecer contato pessoal e íntimo com você. Ele quer ouvir a tua voz, ele quer ouvir a minha voz. E Jesus diz para ele: vai, a tua fé te salvou. É o primeiro, a fé. Tem que ser pela fé, pessoal. E a fé vem em ouvir a palavra, em ver, ler a palavra. A fé salvou. Mas só isso? Não. Olha só como a conversão é genuína. Imediatamente tornou a ver, ou seja, o milagre é instantâneo, tornou a ver imediatamente, porque ele tinha fé, e seguia Jesus estrada fora. Para onde é que Jesus ia? Jerusalém. Quem é que segue Jesus? Será que esse homem ele vai seguir Jesus porque ele está na multidão ou porque ele se transformou num discípulo? Não tenha dúvida, ele não é a multidão, ele nunca foi a multidão, ele é um discípulo de Jesus, ele já passou a seguir a Jesus.
e foi com Jesus na direção de Jerusalém. É muito lindo, né? Quando a gente tem fé e a gente clama por Jesus. Pode ser todo tipo de dispersão, pode ser todo tipo de contexto, pode ser todo tipo de coisa que está te atrapalhando, não interessa. Os ouvidos de Jesus e os olhos de Jesus estão sobre você. Na hora que você clama e você tem fé e o conhece, sabe quem Ele é, Ele vem, mas Ele quer que você fale com Ele e operacionalize a fé e mude radicalmente a tua vida. Olha esse outro texto, Marcos capítulo 8, verso 22 a 26. Vamos falar agora de outra cura incrível, que é o cego de Betsaida, que é uma cidadezinha pequenininha, tem até dúvida se tinha mais de uma, que é chamada de Casa da Pesca. Se não estou enganado, Filipe, quem mais, meu Deus? Pedro, e tem mais um, que era desta cidade aqui. Ela ficava bem pertinho do Jordão, na beira do Jordão ali, né? André, Filipe, André e Pedro, era a cidade natal dele. Olha só o que aconteceu, vamos ler o texto. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Ué, mudou alguma coisa aí, não é, pessoal? Primeiro, que cura é essa? São 2 estágios. Jesus faz saliva, cospe, unta, né, passa nos olhos do cara, e o cara começa a ver os homens como que árvores. Mas antes disso tem uma coisa esquisita. Ele não clamou por Jesus. Como é que ele chegou até Jesus? Como? Uns conhecidos, os amigos dele, pegaram o cara e levaram até Jesus, ok? E aí, o que é que ele fez? Ele pediu para Jesus para ser curado? Para Jesus lhe tocar? Sim ou não? Não, a palavra diz que não. Vai botando aí, Vitor, o pessoal lembrar que o pessoal está pior que eu pensei que o pessoal tivesse melhor. O que é que faz? Os amigos ou os conhecidos que levaram o cego até Jesus rogavam-lhe que Jesus o tocasse. Quem é que tinha fé? Os amigos, não era o cego não tinha fé. Mas a fé do cego estava nos amigos. Por quê? Porque se a fé dele não estivesse nos amigos, o que é que ele teria feito? Coisa nenhuma. Tu está pensando que eu sou palhaço? E eu vou saber desse cara? Esse cara é um blasfemador. A fama dele é que ele é um mentiroso, é um endemoniado. Era a fama de Jesus. Blasfemador, essa era a fama de Jesus, o que corria em todo aquele lugar. Mas o cego, ele vai pela fé dos amigos. Ele não resiste. É quando você pega alguém e diz assim: vamos lá na igreja, Deus vai falar contigo. Olha, tu estás vendo essa mensagem na tua casa? Não é à toa que você está vendo, é porque Deus quer falar contigo.
Talvez você não seja o primeiro cego, talvez seja o segundo. Alguém te disse: abre aí no canal dessa igreja. Ou o Espírito Santo te direcionou? Eu não sei. Você apareceu aí? A verdade é que a fé daquele homem era muito pequena e era baseada nos amigos. Jesus faz uma coisa que é assim, meio esquisito, porque ele cospe e passa no olho do cara. Eu fico imaginando. Só que quando o cara abre o olho, o cego abre o olho, o original, ele é muito interessante, ele não aparece nessa versão. Ele pega o outro versículo 25, para ver se eu deixei passar a partida. Não. O original, ele fala o seguinte, vai no 27, deixa eu ver se por acaso não tem, não é possível, andando, tá, ok, 26, 27, tá ok, não tem, o original tem. Então é o seguinte, Jesus cospe, passa nos olhos, e ele abre e vê os homens como árvores. Olha só, aí o que é que Jesus faz novamente? Fecha teus olhos, pega e coloca a mão novamente nos olhos, só que ele olha para cima. É a coisa mais linda dos ginásios. A gente vai ter que trocar essas versões, porque esses programas são muito caros, mas nós vamos ter que comprar algumas versões mais originais, para a gente poder buscar o texto atual e buscar o texto em hebraico ou grego, aramaico, o que for, para poder mostrar. Jesus faz ele olhar para cima, e quando ele olha, aí ele passa a ver perfeitamente. Olha só, é o segundo milagre com cego. A tua fé ainda é muito pequena, tu estás sendo conduzido às vezes por um amigo, às vezes você tem um filho, uma filha, alguém, e assim, não desista, ei, não desista, use a sua fé, deixe Deus operar através de você, pague o preço. Deus está falando isso com você, especificamente. A tua fé pode ser pequena, às vezes você só precisa de um amigo, de uma pessoa que te leve até Jesus, porque nesse caso Jesus ele vai perguntar a mesma coisa. Preste atenção como Deus age, preste atenção no amor de Deus, no cuidado de Deus, como Deus faz as coisas. Mas entenda que ninguém se chega a Deus a não ser pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que a gente vai entender as coisas? Como a gente vai conhecer a Deus se nós não tivermos fé? Mas a fé não precisa estar necessariamente naquele momento em você, porque Jesus ele não vê só aquela foto instantânea, ele não vê o pretérito no presente. Jesus ele vê o futuro. E Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. Ele não está furando nenhuma legalidade. O sacrifício que Ele fez vale para o passado, para o presente e para o futuro. É definitivo, único e perfeito. Nós já falamos isso sobre aqui. É o presente imerecido. Essa igreja vai ter que ser madura o suficiente para entender isso, que nós temos que deixar de pecar por causa do amor, do temor que nós temos a Deus. Você já pensou alguém que você ama muito e você faz, essa pessoa você ama muito e faz um mal de propósito para essa pessoa? Pense nisso. Agora, uma pessoa que você ama, pense assim, uma pessoa assim bem legal. Quem tiver criança, pensa em criança. Aí você faz um mal, uma maldade para aquela criança. Agora pense em Deus.
quando a gente peca. O Deus que se fez homem, olhando para mim e para você, o Deus que quer nos curar, nos transformar, nos salvar, nos santificar, como Ele se sente? Esse milagre é um milagre muito interessante, porque ele nos dá uma chamada de atenção para a gente entender que a nossa fé, ela pode ser um instrumento de salvação, transformação e cura para outras pessoas, e de outras pessoas para a gente. Então eu te peço que você tenha atenção em relação a isso. Às vezes, o que Jesus faz, ou Ele pede, é esquisito. Não é esquisito cuspir, passar no olho? É esquisito. Agora preste atenção no final dos versículos. O que é que Jesus faz com esse cego? Ele diz para o cego: não voltes para a aldeia, porque Betsaida, ela estava naquela região de sombra e de morte, era uma cidade amaldiçoada pelo pecado. Jesus está falando nitidamente com ele: presta atenção, não volta para os teus costumes antigos, não faça isso, não volte para as tuas amizades, para os teus amigos que você tinha no mundo, não volte a frequentar os mesmos lugares, não volta para a aldeia. A luz te alcançou, vai para a tua casa, volta para a tua casa. Jesus deixa bem clara a condicionante: não faça isso. E você sabe aonde sai um, depois entra 7 se você desobedecer. Jesus, ele fala nitidamente: não se afaste, procure a tua casa. A igreja é a casa de Deus. Ao mesmo tempo que nós nos referimos à nossa casa particular, de mulher, de marido, de filhos, nós nos referimos também à igreja. Volte para a igreja, pare com esse papo furado de desengrejado, que o teu pastor é Jesus e que está tudo ok assistindo culto só pela internet. Vai para a igreja, volta para a tua casa, volta para a comunhão dos teus irmãos, fica na tua casa, não volta para a aldeia, que é o lugar do pecado, é o lugar da perdição. Você tem que lutar contra isso. A tua fé ainda não é forte, por isso Jesus está te tirando. Às vezes eu vejo as pessoas que são novas convertidas tentando pregar para os parentes, pregar para não sei o que, quer fazer trabalho em presídio, quer testemunhar. Pare com isso, em nome de Jesus, pare com isso. Você precisa se fortalecer primeiro. Você não tem fé para isso. Você precisa ser discipulado, ser acompanhado. Você precisa ir para a igreja. Você precisa fortalecer a tua fé. No momento certo, Jesus vai te mandar. É diferente daquele homem que Jesus, no primeiro, quando Jesus diz: levanta, vai, imediatamente ele recobrou a visão. Esse não foi imediatamente. Esse Jesus colocou saliva, ele colocou intimidade, foi muito mais forte do que a palavra, porque ele não tinha fé. Tinha um costume antigo, que eu não vou dizer agora, mas que tinha a ver com isso, com saliva, no mundo pagão. Jesus, ele vai destruindo todos os costumes que eles estavam ligados no paganismo e naquela aldeia cheia de pecado. Ele diz: te afasta do pecado, te afasta do mundo pecaminoso. Você não vai conseguir viver no mundo pecaminoso, fazendo coisas erradas, tendo as amizades erradas, frequentando os lugares errados. Você não vai conseguir, a tua fé é muito fraca. Sai da aldeia, volta para a tua casa.
Jesus, ele é fantástico, não é? E ele é tão bom que ele nos usa para fortalecer a vida de outras pessoas e alcançar outras pessoas. A igreja é a tua casa também. Você precisa ser tratado, ser cuidado, você precisa do processo de santificação, que é a educação do Espírito Santo, sem a qual ninguém verá a Deus. Não se engane. Você precisa de fato se separar do mundo. Agora escuta, para fechar, João capítulo 9, verso de 1 a 7. Bora falar do terceiro milagre? Olha que coisa linda, mas é muito lindo, é muito lindo. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, olha só a crendice, olha só a crendice, é impressionante, é uma coisa assim, assim, isso está lá, quando você estuda, você vai olhar Platão, você vai olhar, me perdoem aí, tá? Você vai olhar a questão de karma, você vai olhar Cabala, é o farisaísmo, né? Olha só, olha o que os caras falam, os discípulos, olha a cultura e a crendice dos discípulos. Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Olha só, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas isto foi para que se manifestem nele as obras de Deus, que vocês vão ver em seguida. É necessário, igreja, você que está me vendo, você que está me escutando, é necessário que façamos as obras daquele que façamos. Jesus não disse, é necessário que eu faça. Jesus falou para mim e para você, é necessário que façamos. Nós, eu e você, que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia, oh Jesus. Agora escuta só, é crendice, então Jesus vai bater na crendice. É igual o negócio do anjo, que a gente falou essa semana, do anjo mexendo a água. Gente, isso é crendice. Anjo não cura nem mexe a água, pessoal. Era só crendice. Dito isto, cuspiu na terra, olha só, e tendo feito lodo, aquela porcaria, não é? Da terra, que também tinha uma crendice muito antiga, que o cuspe de algumas pessoas que passavam por um processo de purificação, quando faziam isso na argila, no barro, botavam isso, tinham costume na época, nas feridas. Olha só, dito isto, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Olha só, já é uma coisa impressionante. Escuta só, bota o primeiro versículo ainda, por favor. Caminhando Jesus, viu um cego de nascença. O cego veio até Jesus? Alguém trouxe esse cego? Não. O cego, ele era cego, ou ele enxergou, ou sabia que era Jesus? Nada. 0.
Mas Jesus, ele não olha a foto como você está, ele olha a foto como você é. Ele vê o que ninguém vê, ele escrutina o teu coração. Ele tem um plano para ti, que às vezes você diz assim: eu não posso ouvir essas coisas, porque eu já pequei tanto na minha vida, eu já fiz tanta porcaria, eu já fiz tanta besteira, eu não tenho perdão, e não sei o que, só me resta o suicídio. A gente está vendo um suicídio atrás do outro, né? Depois desse lockdown. Nunca esses caras que fizeram isso vão ser responsabilizados, né? Mas acham que por Deus não? Vão ser. A gente está vendo os efeitos, o número de divórcios explodindo no país, problemas com drogas, consultórios psiquiátricos, de psicólogos lotados, problemas entre pais e filhos, quantos? Os efeitos nefastos, irresponsáveis, hão de pagar, se não na justiça dos homens, na justiça de Deus. Hão de pagar, e eu espero que se arrependem, que Deus os alcance e os salve. Esse terceiro milagre, o cego não tem fé, e não tem fé de amigos que possam trazê-lo. No entanto, tem a soberania de Deus. Jesus, com certeza, chocou aqueles que estavam com ele mais ainda, porque dessa feita, ele deve ter dado uma boa cuspida, que é para poder fazer lodo, cuspiu bastante, fez aquela massa com cuspe, passou nos olhos do cara, e ele dá a ordem para o cara: tu tens que fazer a tua parte, é contigo agora, vai, e vai te lavar no tanque do enviado de Deus. Nós ouvimos, eu acho que foi até o PP que falou, que ficava bastante distante, né, da onde o cego estava até o tanque. A verdade é que o cara obedece e vai. Agora, olha só que coisa interessante, jamais, até naquela época, e eu não conheço também, eu já vi muita atrapalhada de falso profeta, de falso pastor, de demônio. Já vi isso, demônio implantar doença no cara. Uma vez eu vi, né? Assim a gente sentiu a mesma coisa, que não era de Deus, que era uma palhaçada, aquilo na igreja. A pessoa doente e tal, não sei o que, aí o cara orar e a pessoa fica boa. Eu digo, negativo, isso é conversa fiada. Satanás não cura ninguém. Ele botou a doença para fazer teatro aqui. Você vê todo tipo de teatro, até pedaço de galinha, você vê de tudo. Eu não estou falando que Deus não pode fazer qualquer coisa, tá, pessoal? Mas eu já vi palhaçada de endemoniado tentar curar, e todo mundo dá glória a Deus, aleluia. Como é que é? Aí a pessoa e tal, e cair no espírito. Espírito de quem? É de Deus? Não estou falando que não tenha. De Deus? Negativo. Deus não dá confusão, Deus não testifica no teu coração o contrário. Negativo. É muito fácil para a gente que tem pouca fé e é menino na fé, por mais que você tenha 40, 50, 60, 70 anos, ser ludibriado. Tua fé é muito pouca, tu não conhece Deus. E aí, como é que fica? Aí o cara te ludibria, aí começa a inventar CPF, começa a saber a história da tua vida e começa a revelar as coisas, e você cai. E aí, como é que fica? Muito puxado? Está muito puxado, eu diminuo mais um pouco, se vocês quiserem. Essa igreja, ela prima por ser conservadora quanto à palavra. E para ser conservadora, a gente tem que conhecer a palavra. Está aí a diferença, né? O lugar que o cara andou um bocado, ele teve que fazer a parte dele. Está pensando que é fácil? Para quem não tem fé nenhuma? E Deus assim, enxerga você e tem um plano na tua vida, e você está resistindo a Deus o tempo inteiro, inventando 1000 desculpas para Deus, ou achando que não tem salvação, ou que a salvação para ti é dar um tiro na cabeça ou te matar. Quem é que está colocando isso na tua cabeça? É o teu inimigo. Deus não.
Deus está dizendo que tu não precisa ter nem fé, tu só precisas obedecer, mesmo que tu não tenhas fé. Deus te livra e vai te curar, mas tu vais ter que fazer a tua parte. Sai da aldeia, vem para a casa de Deus, ouve a palavra. Se for verdade, o Espírito Santo vai testificar no teu coração, e a palavra vai entrar no teu coração, e Deus vai transformar a tua vida. Mas se você não tiver um encontro com as águas purificadoras que saem do trono de Deus, não tiver um encontro com a palavra do Senhor, com o seu Espírito, você não ficará curado. Se você não tiver o cuspe, a saliva da intimidade de Jesus nos teus olhos, os teus olhos permanecerão fechados. Agora, o mais incrível é que até aquele momento jamais se ouviu no mundo um relato da cura de um cego de nascença, porque só Deus poderia curar um cego de nascença. E aí o que é que Jesus faz? Uma boa razão para você não guardar o sábado, não é que você não deva guardar um dia da semana, né? Descansar, vir para a igreja, consagrar. Mas por que o sábado não? Porque o sábado é igual a sexta, segunda, terça, domingo, qualquer dia. Por que a gente faz domingo? Jesus ressuscitou no domingo, a gente acha legal. Olha, eu trabalhava na Marinha e eu trabalhava 8 horas durante 7 dias na semana. Qual era o meu dia de descanso? Qual era o meu domingo? Eu não tinha, pessoal, o navio não pode parar no meio do mar. Ué, qual o problema? Mas qual foi o dia que Jesus fez essa cura aqui? Que ela é inadmissível. Foi o sábado. E aí começa o problema muito sério. Muito sério. Porque o cara fica totalmente maluco. Porque o cara tinha 38 anos. Ele era cego. Ele era um mendigo. Ele estava largado no chão de uma entrada de uma cidade, e Jesus chega, faz o lodo com cuspe, manda ele no tanque de Siloé, e aquele homem, na hora que ele obedece, resolve obedecer. Já ouviu tantas coisas, não é? Já ouviu tanta religiosidade, já participou de tantos atos, de tantas coisas, com tantas multidões, e agora isso vem contra toda essa cultura que tu herdaste da tua família, vem contra tudo aquilo que você acreditava. E qual é o problema? Importa agradar a Deus do que aos homens. Ouça a voz de Deus, ouça o que Deus está falando diretamente no teu coração e na tua vida. Jesus mandou: vai ao tanque de Siloé e te lava. E esse homem foi, e ele se lavou, e custou para ele chegar lá, mas na hora que ele se lavou, os olhos abriram, e aquele cara ficou maluco, porque 38 anos, primeiro, imagina um cego, um mendigo com 38 anos, da mesma forma, não tem musculatura, como é que o cara vai chegar no tanque, como é que o cara vai andar? Imagina o esforço que ele fez. A vida cristã não é fácil, você tem que se esforçar, mas ele foi lá, e aí ficou curado. Ele passou a ver, depois de 38 anos, ele nunca tinha visto luz, ele nunca tinha visto nada, ele não conhecia a verdade. Resplandeceu-lhe a luz no meio daquele vale de pecado, de sombra, de morte. Ele começou a ver tudo. Sabe o que ele fez? Foi para a sinagoga. E aí chega na sinagoga, o cara: o quê? Como isso? Você foi curado no sábado? Contrariando a nossa religião, os nossos costumes. Como? Isso é um pecado, tu és um pecador. Olha, eu não sei de nada, eu sei o seguinte, que eu nasci cego, eu tenho 38 anos cego, um cara chegou que eu não sei quem é, me disseram o que estava acontecendo, é um relato do cara, ele cuspiu no chão, fez lodo, passou no meu olho, mandou eu vir no tanque de Siloé me lavar, e na hora que eu me lavei, eu enxerguei, e eu estou vendo perfeitamente.
Aí os caras, tu tem que negar, não pode ser no sábado, isso não é de Deus. Como não é de Deus? Olha o cara conhecia as escrituras. Nunca, só Deus pode curar um cego de nascença. Aí ele começou a bater de frente com os caras. É só vocês olharem o restante da história. Não é possível, chama os pais. Sabe por que eles estavam assim? Porque eles sabiam que a fama de Jesus, qualquer um que falasse qualquer coisa sobre Jesus, favorável a Jesus, eles expulsariam. Aí chamaram os pais. Aí falaram, aí primeiro chamaram os amigos, esse é o cara? Aí uns falaram, esse é o cara. Aí outros falaram, não, parece, mas não é. Chama os pais então, esses são teus pais? São. Esses são o teu filho? É, teu filho, fechado. Ele era cego? Nasceu cego de nascença. E quem curou ele? Não sei. Pergunta para ele, ele tem idade. Pergunta para ele. Aí o cara de novo, mas de novo, quem te curou? Ele disse, eu não sei, o cara chegou e me curou, fez assim, de novo. Só que ele já sabia quem era o cara. Vocês vão ver aí, que eles, no decorrer, ele já vai dizer, ele já sabe quem é. E aí ele diz assim, fala de novo tudo o que aconteceu. Aí ele já está tão invocado com os caras lá, que ele diz assim, mas vocês querem escutar de novo? Vocês querem ser discípulos desse cara? É isso que vocês querem ser? Só porque ele me curou no dia de sábado? Ele disse, isso é uma blasfêmia, somos discípulos de Moisés e não desse Jesus a quem tu estás falando aí. Aí você vai ver que ele é expulso da sinagoga. Expulso da sinagoga. Os pais ficam com medo, empurram para ele que para não serem expulsos, mas ele é expulso. E aí Jesus encontra esse cara de novo. E olha o que acontece. Eu não sei qual é o versículo. Vai vendo aí, Vitor. Vai procurando. Eu quero o versículo que... Tá, ok. Vamos então acompanhar a leitura. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, olha só que coisa interessante, a tua família, talvez, os teus amigos, o teu local, assim, eles não vão te suportar. Eles não vão te suportar. Encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Olha o que Jesus quer fazer com ele agora. Olha só, ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Quem é que vai fazer a tua obra enquanto é dia? Quem é que vai falar do teu evangelho? Para que a gente quer mudar de igreja? Para que a gente quer crescer? Nós vamos falar de ti para quem? Nós vamos ser teus discípulos? Quem é esse Filho de Deus? Para que eu creia nele, quem é, Senhor? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele, eu creio, Senhor, e o adorou. Você quer mudar de igreja? Que tipo de cego você é? Que tipo de cegueira ainda encobre a tua vista? Você está disposto a ser expulso das coisas que você gosta? Qual é o teu tipo de fé? 0? Um pouquinho? Ou já é suficiente? Vamos orar? Eu quero orar pelo possível deslocamento da igreja. É o segundo ponto, mas o primeiro ponto fundamental é: Deus tocou no teu coração, você que está aqui ou está nos assistindo, qual era o teu tipo de cegueira? Eu estou falando pela fé.
porque nesse momento Jesus ele pode curar e abrir os teus olhos, e aí vai resplandecer a luz de Cristo na tua vida, e a tua vida muda de todo jeito. Não resiste na presença dele. Senhor, quem é para que nele eu creia? Tu já tens o visto, é esse que falou contigo, é esse que está falando contigo, é o Espírito dele. Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós somos como que cegos nesse mundo. Há vários tipos, e às vezes nós, pelo pecado ou pela desobediência, parece que tornamos a colocar algumas coisas nos nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, retira toda a escama, como tu tiraste lá de Saulo, que tinha certeza que era certo aquilo que ele fazia, mas no momento que a tua luz brilhou tão forte, tão poderosamente, o derrubou do seu cavalo, o derrubou da sua própria vida, da sua própria convicção, dos seus costumes, da sua religiosidade, porque a tua luz inundou o coração de Saulo, Senhor. E agora, da mesma forma que tu usaste o teu servo para orar por ele, eu oro agora para que tu retire as escamas, como lodo espiritual, como aquele barro espiritual, passando na vista destas pessoas que ainda não te conhecem, que ainda não te viram, Pai, que ainda não tiveram encontro contigo, que agora seja, Senhor, essas pessoas mergulhadas no tanque de Siloé, por mais que não tenham fé, ou aquelas que já têm fé, porque já foi gerada no seu coração, simplesmente que elas possam ouvir agora: meu filho, minha filha, sou eu que falo contigo, abre teus olhos e vê. Ou aqueles que ainda não têm muita fé, mas que de alguma forma foram levados a ouvir e ver isso, Senhor. Deus, que mesmo que nesse momento esteja assim as coisas um pouco turvas, que agora eles olhem para cima e que tu passe as mãos, Senhor, e que eles enxerguem perfeitamente que só há um caminho, que só há uma saída, só tu tens a vida eterna. Que todos nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, Deus. Deus, que a gente possa se largar agora, e largar as nossas capas, e nos levantar de um pulo, e sair correndo na tua direção, e mesmo sendo expulsos das sinagogas, a gente possa dizer: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem está falando comigo, especificamente comigo, como se tivesse só eu no mundo. Eu sei quem está falando comigo, e eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero me arrepender dessa vida que tem me levado a lugar nenhum, e a esse vale de sombra e de morte. Mas meus olhos agora abrem pelo teu toque, pela intimidade da tua saliva, pelas tuas águas purificadoras da palavra. E eu te vejo agora, e eu quero confessar os meus pecados, eu me arrependo deles, eu não quero voltar para a aldeia, eu quero voltar para a minha casa, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, te seguir, não como a multidão, mas como um discípulo, abrir meu coração e te convidar para fazer morada eterna na minha vida. Faz isso. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Transforma a minha vida, me salva, me cura, me liberta, me faz ver. Eu louvo o teu nome, Pai.
Deus, eu oro, e nós todos aqui, nós estamos orando por todas essas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, e que de alguma forma se deixaram cegar, ou foram cegas, Deus, seja pelo motivo que for, e queremos Te pedir agora, Deus, que Tu possas trazê-las para a Tua casa, que eles possam retornar às suas vidas, Deus, que eles possam experimentar a Tua felicidade, a Tua transformação, a Tua santificação, que eles se sintam perdoados, que todo o fardo, por mais pesado de anos de pecados, eles caiam por terra agora, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, e que eles se sintam perdoados, aliviados, porque a Tua cruz e a Tua morte não foi em vão, mas Tu te fizeste maldição, para que cada um de nós nos fizéssemos bênçãos, para que cada um de nós fôssemos feitos filhos do Deus vivo. É o Deus do Natal, do novo nascimento, é o Deus que se tornou homem, que tomou a forma de homem, e que morreu como homem, para que eu e para todos aqueles que Tu tocaste, e que Tu tocarás, tenham vida, e não uma vida comum, mas vida em abundância, e que frutifiquem pelo fruto do Teu Espírito Santo, para a Tua honra e para a Tua glória. Oramos a Ti, Senhor, crendo que todos recebemos a Tua bênção e a Tua luz, em nome de Jesus, a luz do mundo. Amém. Amém. Você já pode orar diferente sobre o deslocamento da igreja? Já pode? Você tem coragem, se nós sairmos daqui para um local pior do que nós estamos? Levanta a mão. Gente, pode ser a pior choupana, o pior lugar humano. Se Jesus tiver, nós temos tudo. E pode ser o melhor lugar do mundo, mais caro. Se nós não tivermos Jesus, nós não temos nada. Eu decido, eu acho que você decide também, pelo tudo. Nós só temos a Jesus. Amém? Façamos as obras do Senhor enquanto é dia. Amém? Então vamos orar para nos despedir. Senhor, muito obrigado por essa semana que foi maravilhosa, pela vigília que foi tão abençoada. E Deus, em nome de Jesus, Pastor Cardoso e Irmã Rosi, que hoje assumem um encontro de oração, Pai. Deus, que Tu sejas com ele. Eu quero Te agradecer pelo Dung e pela Simone, pela disposição do Dung e da Simone, Deus, pelo amor deles, pelo crescimento deles. Quero Te pedir por toda a equipe, Deus, que possa dar suporte para eles. Eu creio que nós vamos viver um tempo de vigílias mensais, eu creio que nós vamos viver um tempo de renovação, um tempo de avivamento para o Teu servo, para o pastor Cardoso, para a Rosi. Chega, Senhor, Tu vens no momento certo, onde Tu amadureceste Dunga e Simone, Senhor, e agora Tu vais fazer uma obra na vida dos Teus servos e através dos Teus servos. É um novo tempo, Senhor. Eu Te peço, e tenho certeza que Dunga e Simone também pedem, Senhor, pela vida do pastor Cardoso, pela irmã Rosi, pelos seus filhos, que Tu possas ser com ele, Deus. Nós queremos Te pedir em nome de Jesus, pelo deslocamento da igreja, se for da Tua vontade, e para o local que Tu quiseres, Deus. Fora isso, nós não queremos nada. Nós queremos Te pedir pelas obras do campus. Nós já temos alguns voluntários. Eu acho que a gente vai ter uma festinha nesses 3 dias lá, muito gostosa. Que Tu dês muita disposição, muita alegria, que a gente consiga inaugurar aquele primeiro prédio para a Tua honra e para a Tua glória, e que a gente consiga fazer os outros logo em seguida. Abre as portas para a gente comprar as coisas que precisam. Abre as portas também, Senhor,
desse presente que essas 15 famílias querem dar a esta igreja, que a gente faça o melhor, tenha o melhor, que a gente não vá para o segundo não, que a gente vá para o melhor. Se precisar transportar de Santarém para cá, que a gente transporte, mas que em tudo nós nos colocamos nas tuas mãos, te glorificando, te exaltando, te adorando, Pai. Olha por todos esses, Senhor, que tu tiraste as escamas dos olhos. Ó Deus, que eles não voltem para a aldeia, que eles voltem para casa, que eles retornem às suas casas e à casa do Pai. Nos dá uma semana abençoada e de muita alegria, um Natal incrivelmente maravilhoso. Nós sabemos que o Natal não foi nessa época, mas isso não tem importância, porque o Natal foi hoje, aqui, quando muitos nascem pela tua palavra e saem das trevas para a luz. Isso é o Natal. Obrigado por esse ano incrível que tu poupaste a tua igreja, e nós ratificamos unidos aqui, Senhor, pela tua ampla vontade, e que tu possas tirar o Sampaio, Senhor, do hospital, se possível amanhã. A gente quer que ele passe o Natal com a família dele, glorificando o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, porque tu és um Deus incrível, nós te amamos. Muito, muito obrigado. Nos livra e nos guarda de todo o mal. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Vou pedir agora para você fechar os seus olhos. Que o amor incomparável de Deus, ao ponto de se fazer homem, se fazer maldição por morrer por mim e por você, a graça, o presente imerecido, voluntário do seu Filho Jesus Cristo, ter dado a sua vida por você e por todos os que creem, e a presença, o governo, a consolação, os ensinamentos e a companhia do seu Espírito Santo, que não te larga jamais, e que mesmo no meio da multidão ele te escuta e ele vai até você. Seja com você e com a sua família, e os que recebem digam amém. 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 Semana abençoada, lembrando que dia 23 cantata, dia 25 duas cantatas, e dia 27 cantata de novo. Deus abençoe.